Você é Recife, você é Veneza, é Capibaribe. É tanta beleza, você vai e vem, onda de poesia. É nobreza cheia de fantasia. Você é o que você quer ser, Elo é o seu cartão pra fazer acontecer. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é o que você quer ser, Elo é o seu cartão. Aconteça. Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar aqui a vocês o curso A Consciência de Imortalidade, que eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 11 a 16 de outubro. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro. E-mail eduí.ferro@uol.com.br ou telefone 041-3257-0987 ou 041-9974-4443. Também lembrar a vocês o seguinte: eu vou votar no Ricardo Salles com 2 L's. Deem uma olhada, www.ricardosales25200.com.br. Eu nem sei que partido ele está e prefiro não saber. Também queria pedir a vocês que continuassem divulgando e pedindo às pessoas que assinem a petição pela libertação do coronel Luiz Alfonso Plazas Vega. Dê uma olhada no site www.freeplazasvega.org, freeplazas com Z, vega.org. No próximo dia 1º de outubro vai ter o lançamento do livro do Percival Pudina, um dos melhores cronistas da imprensa brasileira. O livro chama-se Pombas e Gaviões. Vai ser lançado na Livraria Cultura do Bourbon Country, em Porto Alegre. Informações na página www.pudina.org. Também, aqui, o nosso amigo Ubiratão Iório, economista e brilhante articulista, que também já foi chutado para fora de vários jornais brasileiros, está lançando o seu livro Ensaios contra o Vento, Economia, Política e Ética. Vai ser lançado aqui na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, 2º piso, Rio de Janeiro, Rua Afrânio de Melo Franco, 290, no Leblon. Deixa eu ver aqui. Então, para confirmar a presença, você manda um e-mail para fernando@mises.org.br. Ou seja, o livro vai ser lançado pelo sistema Print on Demand, então eles precisam ter uma ideia do número de pessoas que estarão presentes. Senão vai faltar livro lá na hora. Agora, aqui diz que a ONU está nomeando um embaixador espacial para receber extraterrestres. Eu acho que esse cara devia ser mandado aí para o Brasil, mas sim. É claro que nós estamos passando agora para a escala global, e o governo global ele não vai poder se relacionar com outros governos, porque todos os governos estarão subordinados a ele. Então vai precisar encontrar algum governo extraplanetário, né? E naturalmente deve ter representações diplomáticas de parte a parte, né? Logo vocês verão por aí embaixadores verdes, né? Um cara de peixe, né? E assim por diante. Muito bem, aqui o Rafael Volpato me envia um apelo. Não houve tempo
não houve tempo para telefonar para ele como ele me pedia, mas ele faz um apelo para que todos ajudem a divulgar o folheto da CNBB Sul e informa aos católicos que eles não podem votar em candidatos abortistas. Vocês deem uma olhada na página www.salvemobrasil.com e está lá o panfleto de conscientização do público católico. Então, deem uma olhada e ajudem, porque essa é uma campanha altamente meritória, necessária e urgente. www.salvemobrasil.com. Agora, aqui chega da Venezuela a notícia de que aquele Francisco Chávez Abarca, porque o sujeito que se diz que é terrorista, mas o único crime pelo qual já foi condenado foi o roubo de carro, né? E que o sujeito posou como testemunha contra o Alejandro Penha Esclusa, dizendo que tinha uma parceria com ele, que eles iam cometer um ato terrorista. Agora, a história foi assim: o sujeito chegou lá na Venezuela, foi interrogado rapidamente e mandado para Cuba. Ninguém sabe por que foi mandado para Cuba. Então o sujeito é inacessível, ninguém pode falar com ele, e de lá de Cuba chega então os depoimentos misteriosos que ele teria dado, né, em Cuba. E o último depoimento é: não, eu e o Alejandro Penha estavam tramando a morte do presidente Chávez. Olha que coisa perigosíssima, hein? Agora, é a testemunha escondida, porque é incrível. Se o cara é testemunha-chave na acusação ao Alejandro Penha, como sumir com ele imediatamente? Como mandar para outro país? Quer dizer, antes de ter um julgamento, isso aí já prova que é tudo uma palhaçada mesmo. Tudo foi montado, uma arapuca montada por esse filho da puta desse Chávez, para tapar a boca do Alejandro Penha, que ele não tapou a boca nenhuma, ele continua da prisão, ele continua falando mais do que nunca. Não vai adiantar nada prender o cara. Agora, as eleições na Venezuela tiveram, afinal de contas, um bom resultado, porque na eleição anterior o pessoal da oposição fez a besteira de se abster de participar em protesto. Resultado de 165 cadeiras no parlamento, 161 eram do Chávez. E agora decidiram participar, e já na primeira, então, conseguindo 50 e tantas cadeiras, 56. Está ótimo, enquanto o Chávez conseguiu 90. Quer dizer que agora já existe oposição parlamentar na Venezuela. Isso, afinal de contas, é uma grande notícia, porque a oposição venezuelana, ela se mexe, ela denuncia, ela acusa, ela não dá moleza, não. Então, 56 representando o parlamento é uma coisa muito boa. Esperamos que na próxima eleição o resultado seja melhor ainda. Agora, o problema na Venezuela é que o governo é dono das maquininhas de votar, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que esses 56 parlamentares de oposição deveriam fazer é tentar abrir um inquérito. Parece que para abrir um inquérito precisa apenas um terço do parlamento pedindo. Então, eles têm condição de abrir um inquérito sobre as tais das máquinas de votar. No Brasil também é a mesma coisa, porque os partidos políticos não têm acesso ao programa que controla as máquinas de votar. E essa coisa de confiabilidade zero. Então, você vê, até a OAB se recusou, a Ordem dos Advogados do Brasil se recusou a ratificar. Ninguém vai acusar a OAB de ser direitista, né? Então, mas nem mesmo com todo o esquerdismo deles, eles podem aguentar uma coisa desta, né? O que está acontecendo no Brasil é uma sacanagem, assim, é indescritível. Eu tento explicar aqui para os americanos, mas eles não chegam a entender. A imaginação deles não chega lá, né? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, tudo bem, professor? Quem está falando? Quem está falando aqui é Daniel, de Jerusalém. Daniel, de Jerusalém. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia. Bom, eu sou judeu e... Fale bem alto, por favor. Tá, eu tenho acompanhado seus programas, tá? Recentemente me tornei um ouvinte, e gosto muito do seu material. E admiro muito o trabalho que você vem fazendo. Obrigado. Então, só queria fazer um parênteses aqui, que o senhor falou semana passada, não entendo por que tem tanto judeu que é esquerdista, né?
que é como se eles fossem masoquistas, que eles gostam de sofrer. E então eu pensei um pouquinho sobre isso, eu pensei, na verdade, assim, por que tem tanto judeu que tem, inclusive, eu também, eu também tive um pouco dessa característica. Inclusive eu cheguei a ser eleitor do PT, apesar de não ser petista, fui eleitor do PT durante um tempo, até, enfim, descobrir realmente do que o PT é feito. Então eu parei um pouquinho para pensar por que os judeus são assim. Então o Obama entra muito nesse tema, é o presidente Obama, que é o tema do Tikkun Olam. Eu não sei se o senhor já ouviu falar. Sim. Mas faz muito parte da cultura do judeu essa coisa de querer transformar o mundo em algo melhor. Né? Faz muito parte da nossa cultura. Mas algo melhor é diferente de algo pior, porra. Claro, com certeza. É que a esquerda oferece essa imagem, né? Essa coisa, esse pacote que na verdade é uma ilusão de que eles têm um mundo melhor se você for um eleitor de esquerda. Quer dizer, eles nunca vão mostrar essa imagem de totalitarismo que hoje o Brasil está sentindo cada vez mais o gostinho, né? Então o judeu se sente muito atraído por isso. Mas é uma tentação demoníaca, porque o sujeito vai, assim, vê aquela bandeira maravilhosa sendo hasteada, o mundo melhor, tá, e entra nisso e acaba colaborando com merda que vai contra vocês mesmo, porra. É verdade, tem razão. Diga aqui, quando eu era moleque, o colégio que eu estudava ficava ali perto do Bom Retiro, então tá cheio de judeu o colégio, né? Os meus amigos, metade deles eram judeus. E já naquela época eu notava o seguinte: os judeus mais pobres, era assim, o cara da alfaiataria, da lojinha e tal, era tudo religioso, ia na sinagoga e tal. Os judeus ricos eram tudo comunistas. Era um negócio totalmente absurdo. Quer dizer, o cara enriquecia e ele começava a trabalhar contra a sua própria comunidade, por vaidade, por frescura, tá entendendo? É o cara que tem que trabalhar, pegar no pesado, não pensa nessas coisas. Né? Mas daí sobrou um tempo, sobrou energia, o cara começa a fazer besteira, pô. Sim, não só isso, geralmente são os judeus que não seguem a religião, né? É esse que é o problema, porque o que garantiu a sobrevivência dos judeus por 5.000 anos foi a religião, foi a bênção de Deus. Exatamente. Mesmo com o advento do cristianismo, a bênção sobre os judeus não foi retirada. Nós somos católicos, nós temos obrigação. Isso aqui é uma sentença, eu não lembro que Papa foi, mas foi no século VIII. Nós temos obrigação de ajudar e proteger os judeus. Tá? Mas ele também tem que ajudar a si próprio, porra. Claro que na igreja também tem muitos filhos da puta que perseguiu o judeu, mas não é todo mundo, graças a Deus. Sim. Inclusive é uma tristeza muito grande ver por exemplo, o posicionamento do presidente Lula em relação a Israel, né? Que quando ele esteve aqui em Jerusalém, por exemplo, eu tive vontade de ir lá atacar ovos, um sapato na cabeça dele. Mas é mesmo, isso foi uma cachorrada, é? Sim. Quer dizer, aquela coisa de no cemitério, por exemplo, no cemitério, uma honraria muito grande que é dada aqui em Israel, de no cemitério homenagear o Herzl, fundador aqui do Estado de Israel, e no dia seguinte atravessar a fronteira e no túmulo do Arafat e botar uma coroa de flores. Quer dizer, mas isso é uma sacanagem, né? Se fosse o túmulo do Che Guevara, ele ia correndo também. Quer dizer, é uma tremenda falta de educação. É maldade, na verdade, maldade. Ele fez isso aí de perfídia, pra sacanear mesmo. Sim. Eu queria só uma perguntinha, se eu puder. Fale mais alto, por favor, tá difícil ouvir você. Tá, eu tenho uma pergunta, se não for atrapalhar. Por favor. Existe algum tipo de bibliografia relacionando a República de Platão com o trabalho de Marx? Olha, o Karl Popper escreveu um livro famoso, que é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, em que ele vê no Platão um antecessor de Karl Marx, mas a tese está 100% errada. Depois, mais tarde, o Eric Wegener desmoralizou esse livro completamente, né? Porque a República, isso é importantíssimo, a República de Platão não é uma utopia, ele não está traçando, vamos dizer, um regime ideal para ser realizado, que ele espere ser realizado. Não, ele está tratando aquilo de maneira hipotética e criticamente, tanto que no final ele conclui que aquele regime é inviável.
Esse regime, não, se você fizesse tudo isso assim, não ia durar 2 dias, porque as próprias contradições internas iam acabar com aquilo. Então, o pessoal não lê a República, o pessoal ouve falar da República e acredita que é um antepassado da utopia de Thomas More, da Cidade do Sol, do Campanella e do socialismo. É muito errado. Platão não tem a mais mínima culpa nesse negócio. Eu sugiro que você consulte lá o Eric Wegener no livro História das Ideias Políticas. Tem lá umas boas análises sobre isso. Ok. Muito obrigado. Agora, o grande livro sobre Platão, o maior livro que alguém já escreveu sobre Platão, é o livro do Paul Friedlander. Paul Friedlander, em 3 volumes. Se você quiser estudar uma coisa boa sobre Platão, vai pelo Paul Friedlander que você não vai se enganar. Tá joia, então. Muito obrigado, professor. Muito sucesso. Tudo de bom, obrigado. Tudo de bom. Peraí, tem mais alguém na linha aí, vamos ver quem é. Alô? Alô, Olavo? Sim. Tudo bom, Olavo? Aqui é o Luiz Guilherme. Quem é? Luiz Guilherme, tudo bem? Luiz Guilherme, tudo bem? Olavo, o volume desse deixa eu negócio está fazer baixo duas- hoje, por favor, fale mais alto. Espera aí, deixa eu ver se melhora agora. Melhorou, Olavo? Melhorou. Alô, Olavo? Alô? Diga. Alô? Será que caiu a linha? Caiu. Enquanto isso, tem aqui uma mensagem do Tiago Lemos, que está criando um site, vamos dizer que é para ajuntar, vamos dizer, documentação que seja útil para o pessoal conservador, liberal, anticomunista, de algum modo. É um agregador de notícias de direita, como ele chama. O site chama-se veradextra.blogspot.com. Veradextra. Deem uma olhada lá e, se tiverem material interessante, mandem para lá. Tá bom? Agora, aqui, veja, o chanceler brasileiro, Celso Amorim, está pedindo na ONU o retorno de Manuel Zelaya a Honduras com garantias. Eu daria garantia de que aquele filho da puta entrando lá é para cadeia direto. Essa é a única garantia que o sujeito merece. Essa história toda foi toda mal contada, porque diz que não, eles expulsaram o Zelaya, etc, né? Os milicos tinham ordem de prender o Zelaya, eles deram para ele a chance, olha, ele pediu para sair para Costa Rica, eles deixaram, não devia ter deixado, devia estar na cadeia, porra. Aqui, olha, Cuba está autorizando emprego privado em 178 setores. Quer dizer que o socialismo foi para as picas, definitivamente. Mas, eu não venho com essa ilusão liberal de que você, liberalizando a economia, o resto libera. Não libera. Veja na China. A China está há 20 anos nesse processo de liberalização econômica, enchendo o cu de dinheiro, mas a ditadura continua lá. Então, os caras inventaram o regime de 2 níveis. Quer dizer, economicamente é um capitalismo, mas politicamente continua um socialismo, um partido único, aquela merda toda. Tá certo? Então, isso aí, quando os caras começaram a dizer isso, precisa liberalizar a economia, o resto vem sozinho. Eu falei, não vem sozinho. Isso há 20 anos eu falei, já discuti com muita gente, briguei com o pessoal liberal por causa disso. Falei, vocês estão completamente enganados, isso é uma ilusão. Vocês estão raciocinando como se a economia fosse o motor de toda a vida social. Não é. Não é. Inclusive a economia é um dos setores mais, vamos dizer, mais voláteis e instáveis da sociedade. Os fatores que são decisivos na sociedade são os fatores de longa permanência, não os de curta permanência. A economia de um país pode mudar toda em 24 horas. Meia dúzia de caras retiram investimento ou põem investimento, muda tudo do dia para a noite. Quer dizer, como é que uma coisa tão volátil, tão instável, tão transitória, pode ser, vamos dizer, a base da vida social e a causa de tudo o que acontece? A economia não é causa de quase nada, meu filho. A economia ela só sofre o efeito da ação humana, das decisões humanas que são tomadas em função do que as pessoas pensam e acreditam. Então, vamos dizer, a base da sociedade realmente a cultura, quer dizer, é o imaginário popular, são os valores, são as crenças, são os hábitos, tudo isso. A economia reflete tudo isso. É só um cretino como Karl Marx para achar
Vamos dizer que a economia é o fator causal predominante. Não é fator causal de merda nenhuma, meu Deus do céu. Como é que a riqueza que você produz... para pensar. Como é que a riqueza que você produz pode ser causa das suas ações? As suas ações é que causaram a riqueza. Porra! E da onde que você tirou a ideia que conduziu a ação? Você tirou da própria riqueza? Fala, não. A riqueza é fruto da criatividade humana, meu Deus do céu, da iniciativa humana. E a iniciativa sai da cabeça do sujeito. Então, você, por trás do estado atual da economia, você tem que rastrear os fatores profundos. Por exemplo, você vai ver todos os problemas da economia brasileira vêm de fatores culturais que estão impregnados. Quer dizer, a roubalheira é uma tradição no Brasil desde o tempo do Brasil colônia. E outra coisa que é tradição é o governo sanguessuga. Porque o Brasil teve governo antes de ter o país. Quando chegou o governador Geral Mendes Sá, ele trouxe uma Constituição, trouxe um ministro da Fazenda e montou um governo, mas não tinha país, não tinha povo. Então ele governava tatu-bola, minhoca, né? Então já estava o governo todinho montado, antes de ter o país. Então o governo sempre se antecipou, sempre veio antes no Brasil. Então, até hoje todo mundo espera tudo do governo. Está aí o Fome Zero que não me deixa mentir. Que antigamente tinha a campanha, o mendigo a menos, o trabalhador a mais. Agora o Fome Zero mudou, o trabalhador a menos, o mendigo a mais. Mais um na fila do Fome Zero. Quer dizer, é claro que isso é uma coisa altamente corruptora, meu Deus do céu. Né? E o Lula diz que criou 15 milhões de empregos. É mentira, não criou coisíssima nenhuma. Ele criou um monte de vagabundo, ele que criou, porra. Alô? Olavo? Sim. Oi, acho que agora melhorou a ligação. Luiz Guilherme, de novo. Tudo bem? Tudo bom. Olavo, duas perguntinhas. Chegou a ver a capa do jornal Extra sexta-feira? Não vi. Ela mostrava uma carta de um rei, de um baralho, né, que tem dois lados, né, parte de cima e parte de baixo. E aí em cima falava assim, Lula é bonito. E falava, essa manchete é para quem acha que o papel da mídia é bajular o governo, e continuam falando. E embaixo, né, de ponta cabeça, estava escrito, bonito, hein, Lula? Criticando, essa manchete é para quem acha que o papel da mídia é fiscalizar e acusar as falcatruas. Ficou uma capa muito boa, assim, eu até me espantei de ver a capa. Do Jornal Extra aqui do Rio, que é do mesmo grupo do Globo. Agora, a Globo é a grande culpada de todas. Agora está sentindo, agora está doendo no cu deles, né? Mas eles, durante 20 anos, puxaram o saco do Lula, eles botaram o Lula na presidência, né? Eles criaram o mito Lula, esse embelezamento do Lula. Você não acredita? As pessoas ficaram tão loucas. Uma vez num debate no Clube Militar, me aparece um sujeito, um líder empresarial, dizendo, não, mas o Lula agora ele está até bonito. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Né? Pô, o dia que o Lula for bonito, o rinoceronte vai ser colibri, porra, tá vendo? Pô, olha a cara dele, porra. Quer dizer, que ser feio não é por si mesmo, é demérito. Agora, o demérito é dizer que o feio é bonito. Isso mostra, vamos dizer, que a capacidade de julgamento do povo brasileiro está completamente corrompida. Você vê, um país que tem 50 mil homicídios por ano, quer dizer, é uma catástrofe, é um massacre anual, é uma guerra do Iraque por ano. O pessoal fica falando aí do deputadinho que roubou um dinheiro, o caso de corrupção pequenininho. Quer dizer, é uma moral totalmente invertida. Quer dizer, a vida humana não vale mais nada, mas o dinheiro vale. Eu acredito que a revolta contra a corrupção, na verdade, é baseada na inveja. Você fica revoltado porque não participou da corrupção. É aquele negócio, eu também quero, senão eu vou contar para todo mundo. Esse mar de lama que não me respinga em nada, né? Mar de lama que não me respinga, como dizia o Carlinhos Brico, Essa eu conheci com o seu amigo Antônio Batista. Quem inventou a frase foi o jornalista do Jornal da Tarde, Carlinhos Brickman. Onde está esse mar de lama que jamais nos respinga? Olavo, outra coisa. Hoje, fui tomado de surpresa, o candidato à presidência da República, que está lá embaixo nas pesquisas, também é um pouco sabotado, que é o José Maria Imael, ele declarou hoje, com todas as letras, que ele é contra o entre aspas, casamento
gay e declarou que casamento é instituição entre homem e mulher. O único candidato a presidente da República teve coragem de falar isso. Os outros não sabem porque eles não sabem nem o sexo da pessoa que está deitado na cama dele. São idiota, porra. É? Ele olha, o sujeito olha, vê aquele bagulho lá e fala, porra, isso é homem ou mulher? Então o sujeito fica em dúvida, você tá entendendo? Uhum. Mas foi uma surpresa muito agradável ver um político realmente tendo coragem de falar contra isso, né? De enfrentar o lobby gay e falar que é contra o casamento gay. Ele, o Coronel Pagilira, que Deus queira que seja eleito deputado federal em São Paulo. O Coronel Pagilira também, eu até liguei outro dia para falar que foi lá no programa da Luciana Gimenez com uma plateia cheia de gay. Você acha que a Dilma sabe qual é o sexo dela? Ela não sabe, porra. Então é por isso que ele não tem casamento gay, eles não estão entendendo nada, ela não consegue mais distinguir uma coisa da outra, nunca conseguiram. Mas então é isso, Olavo, eu vou deixar você continuar o programa, muito obrigado pelo espaço aí. Obrigado pela boa noite. Colaboração aí. Um abraço para sua família aí. Obrigado. Até mais. Olha, no dia 23 de setembro saiu no Diário do Comércio um artigo muito importante da Silvia Pimentel sobre o apagão da mão de obra qualificada. Esse é um dos maiores problemas do Brasil. As nossas universidades estão na merda. Elas são, antigamente, pelo menos no setor técnico, se preservava algum padrão de qualidade. Agora não tem mais. Isso quer dizer, a indústria brasileira ou vai ir para as cucuias ou vai ter que começar a importar gente. Porque os poucos caras competentes que tem estão saindo do país. Agora, eu lembro que em 65, 66, havia aquela gritaria sobre a evasão de cérebros, porque meia dúzia de comunistas ia sair do país e eles diziam, não, é evasão de cérebros, etc. A evasão de cérebros tem agora, não naquela época. Naquela época não saiu ninguém, a indústria brasileira prosperou pra caramba, nível técnico altíssimo em vários setores, né? E não houve evasão de cérebros, mas agora está tendo, agora o QI brasileiro está fugindo, está indo embora. Aqui, também, mas isso nem tudo é má notícia, porque com a atual, diz aqui a Silvia Pimentel, com a atual falta de profissionais para o preenchimento de vagas, muitas empresas têm optado por engenheiros mais velhos com mais de 50 anos. Claro, caras que estudaram no tempo em que havia ensino de engenharia no Brasil, porra. Às vezes os aposentados estão voltando ao mercado de trabalho. É uma coisa incrível, né? Agora aqui, a organização 1 milhão de vozes contra as Farc lançou aqui um comunicado, né, dizendo, hoje é um dia de júbilo para a Colômbia. A ambiciosa política da segurança democrática empreendida pelo ex-presidente Uribe contra vento e maré, apesar de todas as críticas, consolida-se hoje como uma política de Estado contra todos os grupos ilegais do país e continua dando resultados gloriosos em mãos do presidente Juan Manuel Santos e do ministro Rodrigo Rivera. Eu sempre disse isso, eu não sei se na parte diplomática, essa coisa, o Santos é muito esperto, mas dessa parte militar ele entende. Então, militarmente, os dias das Farc estão contados, a promessa que ele fez. Eu assisti o último discurso dele, falou, olha, turma da Farc, seu tempo acabou. Tá? Militarmente, eles estão acabados e o Santos está dando golpes cada vez mais duros neles, inclusive com a morte desse Mono Rorroy, né? A Mono Rorroy representa tudo que havia de mais condenável nas Farc. Seu radicalismo, seu sangue frio para assassinar milhares de colombianos, explodir bombas onde quer que seja, assolar populações. Olha, eu vi na Colômbia, tinha um pessoal, tinha um grupo lá, uma área, que era habitado por descendentes de escravos, por pretos. A Farc mandou todos os pretos embora, estava tudo na rua de Bogotá pedindo esmola. É um negócio incrível, eles não quiseram colaborar com as Farc, a Farc mandou os caras embora. Dizendo, sai daqui ou então nós vamos matar vocês. Então, se quiserem saber mais sobre o que está acontecendo lá, leiam notalatina.blogspot.com notalatina.blogspot.com, que ainda é a melhor fonte de informação sobre a América Latina. Agora, alguém aqui que pede para eu não dizer o nome, criou um site www.foradilma.com. Procure coletar as informações para a sujeira do PT, Dilma e todos os seus companheiros. Muito bem.
Muito boa iniciativa. www.foradilma.com. Olha, a Dilma, para mim, ela tem que estar fora de tudo. Eu não aceitaria ela como sócio de um clube de futebol de botão. Alô, quem é? Tem mais alguém aí? Alô, professor? Sim. O senhor está conseguindo me escutar bem? Perfeitamente. É o Rafael Volpato aqui de Florianópolis. Professor, Rafael Volpato, ótimo. Professor, eu estou organizando, então, junto com o pessoal, a campanha do Salvem o Brasil. Você viu que eu noticiei, acabei de noticiar isso aí, é? Pois é, eu estava na aula e acabei não escutando, mas me avisaram. E a gente está imprimindo agora para o primeiro turno algo em torno de uns 5 milhões de panfletos para serem distribuídos no Brasil. Então eu queria pedir a ajuda do pessoal para quem quiser ajudar a distribuir esses panfletos no Brasil, porque a gente está montando várias equipes agora, né? A gente já montou algo de em torno de umas 10 equipes no Norte e Nordeste, porque a gente está dando prioridade para o primeiro turno para o Norte e Nordeste. Sim. E eu quero pedir a ajuda do pessoal para que eles possam estar me mandando e-mail para estar distribuindo e enviando esses panfletos, né? Então, dá de novo o endereço do site. www.salvemobrasil.com. E também o meu e-mail, né? Meu e-mail pessoal. Por quê? Porque pro segundo turno a gente vai imprimir mais uma carrada de panfletos, não é? E a gente precisa organizar isso muito rapidamente para ser distribuído no Brasil. Em todas as igrejas, nas caixas postais das famílias. Exatamente, o pessoal tem que ser informado disso. E a gente já está organizando, inclusive, umas passeatas por aí, professor, em algumas cidades, não é? Então eu precisava da ajuda do pessoal para a gente estar se unindo nessa campanha, né? Tem que ser informado para não cair nessa arapuca, porque é claro que um católico não pode votar num candidato abortista, é a coisa mais clara do mundo. Só que tem muita gente na própria CNBB que está escondendo isso. Exatamente. Na verdade, a CNBB Sul 1 foi a única regional nessa história, né? PT e aborto. As outras regionais se omitiram, a CNBB está se omitindo, infelizmente. Agora, o Dom Dimas se pronunciou esses dias atrás, falando a respeito do Estatuto do PT e do PV, que ambos querem legalizar o aborto, né? Mas o que eu vi agora foi só Dom Dimas. O resto dos bispos, boa parte dos bispos está... Claro, agora, o PT... Não é que o PT defende o aborto. O aborto é cláusula pétrea. Tá certo? Um petista, um político petista que seja contra o aborto, ele é expulso do partido. Quer dizer, o apoio ao aborto é absolutamente obrigatório para todo militante e político do PT. Exatamente. Quer dizer, não é que não pode votar no PT. Você não pode, se você é católico, você não pode ser militante do PT, você não pode ajudar o PT, você não pode fazer nada em favor do PT, nem dizer uma palavrinha. Exatamente. Então deixa eu só deixar meu e-mail pessoal, professor, para quem quiser me enviar um e-mail para a gente estar distribuindo esses panfletos. É rafaelpvolpato@gmail.com. Rafael P. Volpato. P. Volpato, tudo junto. Um T, isso. pvolpato@gmail.com. Perfeito. Deixar o senhor continuar o... www.salveobrasil.com. Exatamente. Dê uma olhada lá e ajudem, porque essa é uma causa nobre. Obrigado, professor. Valeu. E olha, isso aí não é uma questão de política, de ser contra um partido, não. Essa é uma questão, vou dizer, de fidelidade ao ensinamento da própria igreja. E você vê, o pessoal acha assim, não, nós temos direito a ter a nossa opinião, etc. Bom, todo mundo tem direito à opinião, mas não tem o direito à irresponsabilidade. Não tem direito ao absurdo. Então, se você está a favor do aborto, então é porque ele está seguro de que o feto não é um ser humano, é uma coisa e pode ser eliminado. Então, o que você tem que fazer é perguntar para o cara o seguinte: você tem certeza absoluta disso aí? Você tem certeza absoluta de que o feto não é um ser humano? Que prova você tem de que ele não é um ser humano? Tem certeza absoluta? Se você está na incerteza, então você não pode ser a favor do aborto. A mais mínima cota de incerteza já é suficiente para caracterizar o aborto como um possível homicídio, na mais branda das hipóteses. Mas o pessoal foge da questão decisiva. Essa é a questão decisiva, porque o aborto trata-se de matar alguém. Né? Então esse alguém é o quê? É uma coisa, é um animal, é um bicho ou é um ser humano? Então o abortista, ou ele está absolutamente seguro de que o feto não é um ser humano, ou então ele está agindo contra a sua própria consciência. Por aqui chega a notícia de que o Luiz Nassif foi contratado aí para a empresa brasileira de comunicação
que é o DIP, né? Lembra do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas? É o DIP, a Empresa Brasileira de Comunicação é isso, é propaganda do governo, puxar o saco do governo. E o cara pegou lá o salário de 30 mil reais por mês, acho que é um salário maior que deputado, né? Então aí, muito bem, parabéns, vai em frente, ganha dinheiro, faça dinheiro. Ele não tinha empresa de dinheiro vivo, tá muito certo. Agora aqui. Peraí, tem mais alguém na linha, quem é? Alô, Olavo? Eu? Olavo, é o Silvio Grimaldo. Silvio Grimaldo, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Viu, uma notícia que acho que você não comentou aí. Hoje foi dado mais um golpe nas Farc, porque a Procuradoria da Colômbia cassou o mandato da Piedad Córdoba. Ah, sim, isso aqui está na lista para eu ler aqui. Mas é que está tendo tanto telefonema que eu não consegui chegar lá ainda. Mas isso é uma grande notícia. Essa Piedad Córdoba é uma farsante, mentirosa. Mas na Colômbia acontece cada coisa. Via lá o sujeito que era o chefe da campanha de direitos humanos, né? Para punir os militares pelo pretenso sumiço dos 11 desaparecidos. Os 11 desaparecidos estavam tudo guardados na geladeira da universidade e a juíza não deixava abrir. Então a juíza escondia os cadáveres e daí dizia que eles estavam desaparecidos, né? Uma filha da puta dessa tem que ir para cadeia, evidentemente. E o chefe da campanha para os direitos humanos, Rafael Guarim, daqui a pouco... Não, René Guarim. Daqui a pouco se descobre que o cara não apenas era membro das Farc, como era um sequestrador ativo. E agora essa Piedad Córdoba também. Quer dizer, nem essa diferença que existe, essa diferença que ele procura mostrar. Não, do lado tem os terroristas, do outro lado tem os políticos que são militantes pacíficos, etc. Não, essa diferença não existe. Isso é tudo terrorista, porra. Investiga direito, você vai ver que todos são membros das Farc. Essa filha da puta também é. Então, acabou a carreira da desgraçada. Vai pra casa, vai esfregar um chão, mulher. Vai pra cozinha, vai pro tanque. Pois é, já tem uma reportagem completa lá no site da Graça Salgueiro, no Nota Latina, para quem quiser olhar. Isso, dei uma olhada lá no site. notalatina.blogspot.com, está contada toda a história da Piedad Córdoba. Olavo, outra coisa também. Sobre esse panfleto da CNBB, né, sobre o aborto, aqui em Londrina nós organizamos um grupo com uma série de alunos seus e fomos panfletar na porta das igrejas, né, sábado passado e no domingo, na Feira das Missas. Bom. E foi muito bom, foi aceito, né, pela maioria dos párocos, mas em uma igreja, na Imaculada Conceição, o padre Mauro Batista expulsou a rapaziada que estava entregando os panfletos lá, ameaçou eles, agrediu verbalmente, e ainda durante a homilia fez uma homilia toda dizendo que o panfleto era uma farsa, que era uma grande mentira, que nós estávamos usando o nome da CNBB. Como grande mentira, está no programa oficial do PT, esse padre é um mentiroso, filho da puta! Ô padreco de bosta, fica sabendo o seguinte, tu tá legalmente excomungado. Tu não é membro da igreja. Você colabora com uma causa comunista, tu tá fora da igreja, porra. Tu tem que ir lá pedir pro bispo para reintegrar você. Tu tá fora. Olha aqui, turma do pai, como é a Igreja Imaculada Conceição em Londrina. Padre Mauro. Não obedeçam nada do que esse bosta mandar vocês fazerem. Esse cara não é padre, não é nem católico, é um merda. Pois é, e ele alertou... Diga. Ele alertou os fiéis para não pegarem o panfleto na saída da missa. E vários não quiseram nem falar com a gente, assim. Né? Passaram e não quiseram nem pegar o panfleto para poder tratar. Você está usando o próprio princípio da autoridade, o próprio princípio de obediência, para perverter a obediência. Ô, padre, como é o nome do filho da puta? Mauro Batista. Mauro Batista. Mauro Batista de Londrina, você é um bosta. Fique avisado, esse padre é um bosta. Não é padre coisa nenhuma, não é católico, é um merda de um comunista. Puxa saco de comunista. Pior que comunista é puxa saco de comunista. O que você é? Não obedeça nada do que esse cara... Tudo que ele disser é merda, é bolha de sabão. Tá vendo? Não tem autoridade nenhuma. Zero. E digo isso na cara dele, se aparecer.
Então é isso, lá. Só queria deixar esses 2 recados aí. Obrigado pelas informações importantíssimas. Agora, olha aqui, eu vou fazer uma previsão quanto aos destinos de um dos grandes países da humanidade. O número de retardados mentais nos próximos anos vai aumentar formidavelmente na Inglaterra. Vai multiplicar. Para cada retardado mental que tem hoje vai ter 100. Por quê? Porque a Previdência Social daquele país decidiu pagar prostitutas para que prestem serviços eróticos gratuitos aos retardados mentais. Já tem um monte de cara na fila. Né? A gente já chega, já... Né? Eu também sou mucorongo. Tá todo mundo lá na fila agora, porra. Você veja que coisa, né? Antes os caras tão retardados, não sabiam nem tocar uma punheta. Agora vai ter serviço erótico gratuito, pago pelo governo de Sua Majestade. Por aquilo tá virando um puteiro também, hein? Também com aquele príncipe Charles lá, porque é agente islâmico infiltrado, ó. Que nem aqui também o Obama é agente islâmico infiltrado. Ah, aliás, falando nisso, olha, tem aqui uma moça chamada Christine O'Donnell, que foi indicada, né, venceu aqueles medalhões do Partido Republicano e conseguiu ser indicada para candidata ao Senado, né, no lugar de algum traidor que tinha lá dentro. E ela faz uma campanha para ensinar as crianças a não tocar punheta, que está muito certa a campanha, porra. Né? O sujeito que começa a tocar muita punheta, ele vira o Lula, porra. É perigosíssimo. Né? Então você pode até virar o Michel Temer, porra. Para com isso, moleque. Né? Então, e daí descobriram. Ela mesma confessou quando ela era mais jovem, ela um dia participou, né? Não, assistiu lá um ritual satânico. A imprensa inteira caiu em cima dele. Mas olha, isso foi mais de 10 anos atrás, a menina nem sabia o que estava fazendo, era menor de idade. Todo mundo foi lá vasculhar a vida dela. Satanismo, quer dizer, porque ela esteve um dia naquele negócio lá e depois se arrependeu, foi para a igreja. Né? Agora, daí saiu um artigo da Sarah Palin dizendo, escuta, mas peraí, por que vocês vão investigar a vida da Christine O'Donnell, até nos detalhes da vida particular dela, e não podem investigar nada do Obama? Quer dizer, o Obama continua sendo um mistério. É proibido investigar a vida do Obama. Né? Você não tem acesso aos documentos universitários dele, você não tem acesso aos registros médicos, você não tem acesso à certidão de nascimento, você não tem acesso a porra nenhuma, então você é obrigado a aceitar um desconhecido, um enigma vivo na presidência dando ordem para você. Quer dizer, é um negócio tão desproporcional, tão sem vergonha, que os Estados Unidos estão se brasilianizando muito rapidamente, viu? Aqui eles ainda não conseguiram esconder um negócio que nem foi de São Paulo por 16 anos, mas se caprichar assim, continuar caprichando desse jeito, vão conseguir. Agora, veja aqui. O meu amigo Don Hank, no site Legals Forum, L-A-I-G-L-E-S-F Forum, Legals Forum, ele tem feito uma série de artigos mostrando que toda essa choradeira de imigrante mexicano aqui é uma palhaçada, porque a lei de imigração do México é muito pior. O imigrante no México não tem direito a trabalho, não tem direito a morar em certos lugares, tem uma série de direitos a menos, é um cidadão de segunda classe. Além do que, nos postos de polícia, né, se você é mulher, você vai chegar lá como imigrante no México, tu é estuprada. Né? E se for homem, corre o risco de ser estuprado também, mas se não for estuprado, pelo menos vai ser roubado. Tá certo? A mulher sai lá sem a virgindade e você sai sem o dinheiro, se não sair sem a virgindade também. Tá certo? É assim que os mexicanos tratam os imigrantes lá. Agora, quando chega esse bando de filha da puta aqui, que eles mandam um monte de ladrão, narcotraficante, né, picareta pra cá, e a polícia americana simplesmente o manda de volta, eles fazem um barulhão, uma choradeira, como se os caras fossem vítimas. O próprio governo mexicano apoia essa gente que tá aqui dentro, porra. E aqui, 80% dos crimes são cometidos por imigrante ilegal, porra. Ninguém aguenta mais. Não é questão de preconceito, não. Eu mesmo, porra, eu sou... O que eu sou aqui? Eu sou um estrangeiro. Eu não sou imigrante, mas sou residente permanente estrangeiro. Continuo sendo estrangeiro. Tá certo? E às vezes a gente compreende. Tem pessoa que veio sem documento, etc, e quer trabalhar. Tem gente honesta no meio também. Mas a quantidade de bandido que vem no meio é uma coisa impressionante. Agora, vai migrar para o México para ver o que acontece. Quer dizer, tudo isso é uma hipocrisia desgraçada, né?
Agora, por falar em hipocrisia, veja você. Aqui me chegam duas pesquisas. Né? Tem uma pesquisa, aqui foi noticiada pela BBC Brasil, de que um estudo de pesquisa americana aponta que os brasileiros estão entre os povos mais otimistas do mundo. E todos acreditam que o Brasil será uma grande potência. Eu digo, olha, quando eu era pequeno as pessoas já acreditavam nisso. Isso vai fazer mais de meio século atrás. Antes de mim já tinha, né, o livro do Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro. O sujeito escreveu o livro e depois estourou os miolos, por boas razões. Tá certo? Então, o Brasil é o país do futuro e sempre será. Mas os caras continuam acreditando nisso. Isso aí é que é fé irracional, você está entendendo? Agora, o mais otimista ainda é a China, onde 87% das pessoas se mostram satisfeitas. Claro, se você mostrar insatisfação, você vai para a cadeia. Como é que não vai estar satisfeito? Está todo mundo com um sorriso que vai até a orelha. Assim, né? Puta vida. Agora, junto com essa pesquisa, vem outra aqui. Olha que impressionante. Saiu na revista Época um ranking de generosidade. Quais são os povos mais generosos e menos generosos do mundo? Quais que mais ajudam o próximo, contribuem para a campanha de caridade, faz trabalho voluntário para hospitais, orfanatos, etc, etc. Então, aqui os primeiros 5 são Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Canadá e Estados Unidos. Veja, é tudo anglo-saxônico. Né? Não, irlandês não é anglo-saxônico, mas está na mesma cultura. Né? Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Canadá e Estados Unidos. Os 5. Aqui nos Estados Unidos a gente vê isso. A caridade do americano é uma coisa evidente, mas salta aos olhos. Você vê as velhinhas aqui, elas se reúnem, em vez de elas ficar fazendo fofoca, falando, olha, fulaninha deu para fulano. Em vez de elas ficam tricotando meinha, né, blusinha para as crianças pobres. No dia que eu cheguei, a primeira semana que eu cheguei aqui, me convidaram para ir na igreja metodista. O primeiro cara que eu conheci na rua aqui foi o pastor Simmons, que era também gerente do banco. Ele disse, vai convidou para ir na igreja. Eu fui no domingo seguinte, fui. Chego lá e estava fazendo uma coleta para os meninos de rua do Brasil. Aqui, numa vilinha, na periferia de Richmond, né? Então, os redneck aqui, os caipira, juntando dinheiro para mandar para as crianças do Brasil. Agora, nessa escala da generosidade, o Brasil ficou em 76º lugar. Eita povinho, filha da puta, vocês não dão nada pra ninguém. É por isso que vocês ficam revoltados com político corrupto, porque ele não deu a sua cota, porra. E se você desse, quantas vezes eu não vi na rua, ficar revoltado. O moleque vinha pedir esmola, as pessoas maltratavam. O que é isso, porra? No Brasil chegou a ter campanha contra a esmola, campanha contra a caridade, campanha alimentada por governos. Eu no Paraná, o governo do Paraná, né? Não dê esmolas, né? Dê para nós, dê para as nossas campanhas, sim, para a gente poder embolsar, gastar tudo, né? Nós vamos comprar tudo em cocaína com o seu dinheiro, né? Você está entendendo? Nem todo povo tem o governo que merece, mas o Brasil tem. O Brasil tem um governo de ladrões, salafrários, mentirosos, vigaristas, narcotraficantes, bandido e puta. Não, puta não, porra. Pô, o que é isso? As putas são pessoas honradas, porque as putas fazem alguma coisa. Você não vai dizer que elas não fazem nada, né? Tá certo? E elas não fazem contra você, né? Já viu alguma puta trepar com você contra você? Não. No mais, na pior das hipóteses, é contra ela mesmo. Está se prejudicando a si mesmo. Não está fazendo nada contra o cliente, né? O cliente é que de vez em quando faz. Vai lá, come a coitada, na hora de pagar, dá umas porradas e vai embora, né? Então como é que eu vou falar mal das putas? Comparado com essas pessoas, as putas são santas, né? Então, 76º lugar, mas que coisa mais feia, minha gente. Então, pensa bem. Olha, Deus não tem piedade com quem não tem piedade. Deus não perdoa quem não perdoa. E Deus não ajuda quem não ajuda. Então, quer saber? O país está ferrado? Foda-se mesmo, tá entendendo? Você tem que aprender. Quer dizer, o problema do Brasil não é os políticos. O problema é a cultura inteira. Uma cultura corrupta na base. Mas as pessoas são ensinadas a ser ruim desde pequena, né? As meninas são ensinadas a fazer os homens de trouxa. E os homens são ensinados, vamos dizer, a humilhar as meninas. Pô. Desde pequeno é assim, pô. Que merda é essa? Agora, que o Lula diz que em 2005 tiveram medo de tentar derrubá-lo. Eu acho que ele tem toda a razão.
Porque quando se descobriu o mensalão, era para tirar aquele filho da puta da presidência imediatamente e botar na cadeia. Porque tem todas as provas de que ele... Não é que ele sabia tudo do mensalão. Ele era o chefe do negócio, pô. Ele era o coordenador da coisa. E todo mundo sabe disso. Leu lá o livro do Ivo Patara, o chefe. Não, aquilo é a mancha de imensa mancha de batom, uma mancha de batom na cueca universal. Tem uma cueca do tamanho continental e está lá uma mancha do tamanho do Brasil. Tá vendo? Não tem como esconder. E, de fato, só não o derrubaram por quê? Porque são cagões. São todos cagões. Todos os políticos brasileiros são cagões. Todos os líderes de qualquer coisa são cagões. Tá certo? Agora, eles têm medo do quê? Você acha que o PT tem força militar para prender todo mundo? Não tem. Então, eles têm medo de cara feia, meu Deus do céu. Se tu faz uma cara feia para ele, o cara já se caga, já treme nos alicerces. O Brasil está assim. Eu nunca esperei viver para ver uma coisa dessa. Eu sinto vergonha por procuração, porque eu não tenho culpa nenhuma disso. Eu posso ter feito muita besteira na vida, mas cagão, covarde, eu nunca fui na minha vida. Eu lembro até quando eu era pequeno, eu tinha um amigo, meu melhor amigo era um cearense chamado Severino. Severino era forte que nem 2 bois de carro, tá entendendo? Então, quando dava encrenca, eles tudo pediam socorro pro Severino, né? E eu não ia. Eu, quando os moleques da outra rua vinham me perseguir, eu me fudia sozinho. Né? Daí um dia passei correndo na frente da casa do Severino e disse: que foi? Os moleques da outra rua querem me bater. Ele disse: que você não me chamou para ajudar? Eu falei: não vou te incomodar por causa disso. Ele disse: não, da outra vez você me chama, porque esse virou o lema dele. Quem é orgulhoso, você fode. Então, desde pequenininho, eu era fraco, eu tinha acabado de sair da cama porque eu estava doente, né? Qualquer daqueles moleques faria picadinha de mim, mas eu era falei, não vou ceder, eu não vou pedir socorro pro Severino, nem pro meu irmão, nem para ninguém. Vou me ferrar sozinho, tá certo? Então o Severino me ensinou essa lição, que é orgulhoso, você fode. Então, se não tiraram o Lula em 2005, foi por medo mesmo. Agora é tarde para tirar o cara. Espera aí, tem mais alguém aí na linha? Alô, quem é? Olá, Hugo. Hugo de Brasília. Quem é? Hugo de Brasília. Não entendi o seu nome. Hugo de Brasília. Tá bem, tudo bem? Tudo. Olá, eu tive a desonra de nascer tocantinense. Porque consular não dá. A sua ligação tá muito ruim, eu não estou conseguindo ouvir você. Liga de novo, essa aí falhou. Tá. Peraí, tem mais outra pessoa na linha. Enquanto isso, deixa eu dar outra notícia. Outra pesquisa aqui mostrou que 82% dos americanos, 82% não acreditam na grande mídia. Acham que é tudo preconceito, mentira. 82%, gente, isso é uma coisa terrível. Quer dizer, sobra o quê? 17% para ler o New York Times, Washington Post, se somar Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, etc. Não chega a 10 milhões de exemplares. Né? Quer dizer, num país que tem 300 milhões de pessoas. Então, desses 300 milhões, você tem 240 milhões que não acreditam na grande mídia. Então, você, qual é a força dessa grande mídia? É zero. É zero. Agora, diga. Alô, quem é? Olá, Gustavo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e contigo? Aqui tudo em ordem, graças a Deus. Que bom. Olá, uma pergunta. Eu queria saber se você tem algum livro ou algum artigo que mostre mais especificamente como é que a revolução faz para desmantelar a inteligência das pessoas de forma a preparar para quando a mensagem revolucionária chega diretamente a ela, quer dizer, ela já está pronta e preparada para receber, né, olha, eu vou te recomendar doutrina. alguns livros. Foi bom. Olha, existe uma bibliografia imensa sobre isso e vários livros muito bons. No Brasil tem 2 livros importantes que foram escritos pelo general Sérgio Avelar Coutinho. Chama-se A Revolução Gramscista no Brasil. E o outro chama-se Caderno da Liberdade. Esses 2 livros são muito importantes para introduzir no assunto. Agora, existe um autor
russo-francês chamado Vladimir Volkov, V-O-L-K-O-F-F. Escreveu vários livros importantes sobre a técnica da desinformação. O livro do Ladislau Bittman, que foi o agente da Tchecoslováquia comunista no Brasil. O livro chama-se KGB and Soviet Disinformation. Ladislau Bittman, B-I-T-T-M-A-N-N. Esse livro para os brasileiros é muitíssimo importante, porque ele conta ali que foi o escritório dele, os agentes da Tchecoslováquia no Brasil. A União Soviética, ela, para os países do terceiro mundo, ela não atuava diretamente, ela usava o serviço secreto dos países satélites, Tchecoslováquia, Hungria, etc, etc. E no Brasil era a Tchecoslováquia. Então, o braço da KGB no Brasil era espionar a Tchecoslováquia. E ele conta, o Bittman conta que foi o escritório dele que inventou aquela história de que os americanos deram o golpe de 64. Ele confessa o crime. Daí eu publiquei isso na revista Época. Vocês estão tão interessados na história do passado brasileiro, fico aí toda hora revirando, né, abrindo esgoto, abrindo latrina para ver do quanto é merda. Olha aqui merda, se querem merda até aqui, né? Não adiantou nada, ninguém quer saber disso aí. Isso aí é silêncio total. Então, esse livro também é muito importante. Tá, joia lá. Tá, eu anotei aqui e vou seguir a recomendação. Muito obrigado. Tá bom. Um abraço, boa noite. Então, por enquanto é isso aí. Mas olha, existe uma bibliografia imensa. Mais uma pessoa no telefone. Alô, é Denis, do Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria perguntar sobre o caso da amiga da Ann Coulter com o Joseph Farah, porque o Joseph Farah aceitou conversar com a entidade gay. Olha, eu achei toda essa discussão uma frescura, uma viadagem, tá entendendo? Porque é o seguinte, se o cara do movimento gay quer debater, tem que debater, qual é o problema? E se eles chamam? Olha, se o pessoal do Partido Comunista me chamar para fazer uma conferência, eu vou. O que tem de errado? Né? Você tem que pregar, né, para os infiéis, não é para os fiéis. Então o pessoal do movimento gay chamou a Ann Coulter para fazer a conferência, ela foi. O Joseph Farah ficou bravo. Daí depois ele mesmo chama o outro do movimento gay para debater com ele. Então tudo isso aí é uma viadagem, significa que isso aí é nervos à flor da pele, tá entendendo? A pessoa começa a se ofender por qualquer coisa. Eles não deviam fazer isso, isso foi uma imprudência, nunca deviam ter levantado essa briga, né? Eu acho que é assim, guerra é guerra, meu filho. Ou o cara é amigo ou é inimigo, meio termo não tem. Meio amigo é sacanagem. Então, se está do seu lado, está colaborando com você, esqueça os defeitos dele e vá em frente. Certo. Se vier o cara dizer, olha, eu vou votar em você, mas eu sou gay, eu sou viadésimo, o que eu vou fazer? Enfia seu voto no cu? Jamais. Agradeço ao cara, muito obrigado. Né? Olha, eu não tenho um monte de gay que lê meus artigos, que gosta e tal. Eu considero meus amigos, o que eu vou... mas o cara é gay. Tá? Escuta, quem não tem pecado, meu filho, o pecado dele é esse, o meu é outro, o seu é outro, cada um tem o seu. Então não é, a gente não vai ficar cuspindo na cara das pessoas, porra. A gente tá aqui para ajudar. Cuspir na cara só se for filha da puta assumido, profissional, que nem Dilma, Lula, Fidel Castro, né? Essa gente a gente tem que cuspir na cara. Mas é que o Joseph Farah criticou a Ann Coulter porque a entidade gay é uma entidade pública. Então, isso não seria mais do que o pecado privado. Não interessa. Se convidaram para falar, ela tem que ir falar. A obrigação, se nós somos jornalistas, conferencistas, a nossa obrigação é falar, esclarecer as pessoas, não importa onde. Certo. Tá ok, Olavo, muito obrigado. Então, agora, eu gosto demais do Joseph Farah, inclusive estou muito grato a ele, sempre, as coisas que eu mando para ele sempre publicou, sempre tratou muito bem, pessoa muito boa. Mas eu achei que essa briga não faz sentido. Então, que lado você está? Todo lado dos dois. Eu quero que se reconcilie o mais rápido possível, parta para outra. Esqueça isso. Tem mais outro telefonema aí. Vamos rapidinho que está no fim. Alô? Alô? Oi, Olavo? Sim. Oi, Emerson de Curitiba, tudo bem? Emerson, tudo bem? Tudo, Joia. Queria te parabenizar pelo programa. E tá acabando o programa, só queria que você desse um conselho assim, geral. Nós estamos caminhando para mais 4 anos aí de governo do PT. O que você acha que a gente pode fazer? O que dá para fazer? Você é muito otimista. Vocês estão caminhando para 40, 50 anos do PT. Eu estou dizendo isso. O PT
não é um partido normal que veio para fazer rodízio de poder. Ele veio para criar um novo paradigma de modo que ninguém não voltar atrás. O PT veio para ficar. O PT engoliu o Brasil. Mas eu estou dizendo isso há 20 anos, que isso está no programa, está dito está nas resoluções internas do PT e ninguém lê. Mas na tua opinião, o que dá para a gente fazer? O que dá para a gente fazer como reação? Olha, em primeiro lugar, desobediência civil. Quando a ordem for iníqua, não obedeça, mas aceite a punição. Vão te mandar para a cadeia, eu aceito ir para a cadeia. Desobediência civil é a única solução que existe. Segundo, total falta de respeito. Você é obrigado a obedecer os caras pela lei, porque eles têm a força, têm a polícia na mão, mas respeitá-los nunca. Nunca. Certo. Quando chamar um cara desse de Vossa Excelência, você pode ter chamado de Vossa Excelência, dizendo, a ressalva é a seguinte, eu me refiro à excelência do seu cargo e não da sua pessoa. Sempre coloque essa ressalva. Eu colocaria isso até em documento, requerimento. Né? Então, respeitar nunca. Mas isso aí provavelmente não vai resolver o nosso problema, não. O tirano, ou seja, o tirano, enganador, mentiroso, trapaceiro, ele pode ser obedecido se ele tiver o poder. E se a lei, ele tem a lei do lado dele. Mas não tem lei que te obriga a respeitar. Então tá bom, lá. Obrigado. Respeito é devido a quem merece o respeito. As pessoas honestas, pessoas boas, aos santos, aos sábios, aos heróis. Não a esses vagabundos. Porque, vamos dizer, o problema não começa na política, começa a corrupção do sentimento moral. Quando você começa a ter o sentimento moral errado, começa a respeitar o que não deve. Se você respeita o que não deve, você está ofendendo o próprio Deus. Você vê qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que quer dizer esse sobre? Esse é um princípio hierárquico. Existem as coisas que são melhores e as coisas que são piores. Tudo no mundo tem uma gradação escalar, do melhor e do pior. Então, nós não podemos conhecer a Deus diretamente, mas, como dizia Platão, nós podemos pensar a ideia do supremo bem, aquilo que é o melhor. O que quer que você pense de Deus? Deus é sempre melhor do que você pensou. Então, até mesmo a noção de Deus tem esse elemento escalar. Então, a gente tem a obrigação de amar o que é sublime, amar o que é superior, amar o que é melhor e desprezar o que é baixo. Agora, você vê uma mulher como Dilma, mas não merece nem que você chame de senhora, porra. Mas se eu dou a minha mão para uma mulher dessa, o que é isso? Mentirosa, vagabunda, assaltante. É o Lula, o maior farsante da nossa história. O cara que fica se gabando lá de ter tentado enrabar o menino na cadeia. E você vai falar com um cara desse? E chamar de sua excelência? Né? A única coisa excelente que podia ter no Lula seria a sua imediata retirada do cargo. Isso seria excelente. Peraí, tem mais alguém na linha, mas não dá mais, já acabou o tempo. Né? Nosso tempo acabou. Até semana que vem, muito obrigado.